Ana Rita Bessa, o Governo prometeu punir quem utilizar indevidamente estas vacinas. Parece-lhe que as novas regras que, entretanto, foram anunciadas pelo Ministério da Saúde e também pela Direção-Geral da Saúde põem fim a estes abusos que conhecemos nos últimos dias? Para lhe responder, deixe-me só ir um bocadinho atrás para ver se também temos a clareza do que é que estamos a falar. O objetivo que todos partilhamos é vacinar. O que se quer é vacinar as pessoas. Pronto. Convém não perder isto de vista. Quando falamos em casos, o que estamos a questionar é uma utilização indevida num momento concreto do tempo em que há vacinas escassas e grupos identificados. E, eventualmente, daqui a 2 meses, isto já nem seria um tema, porque estaríamos a vacinar em cruzeiro e era um bocadinho indiferente já quais as pessoas, qual a prioridade pela qual estão a ser vacinadas. Com este contexto, permita-me fazer ali uma alteração de raciocínio ao que disse a Sra. Deputada Sónia Ferro-Sigos. Disse, perante as falhas, há 2 coisas a fazer. Investigar e depois resolver os casos de investigar. Eu acho que há 3, que é que falhou. A prévia, que era devíamos ter prevenido. E prevenido significaria um desenho de processos no plano de vacinação completo, ponta a ponta. E nós nisso fomos muito críticos no CDS a seu tempo, porque a Task Force foi constituída a 3 de dezembro, o acordo de compra de vacinas foi fechado a 17 de junho e nós começámos tarde a trabalhar. Como começámos tarde a trabalhar, nem todos os processos foram definidos até ao fim. Para lhe dar um exemplo, como a própria Luísa dizia, e a Sra. Deputada também. Nós sabemos, neste momento, exatamente quais é que são os grupos. São grupos praticamente fechados que estão a ser vacinados. Portanto, é evidente que quando se envia um contingente de vacinas para uma determinada instituição, já se sabe à cabeça, até porque é impossível que a matemática das coisas bata certo, provavelmente vão sobrar umas doses, mais as pessoas que possam não querer ser vacinadas, sabemos que há sobrantes. Não era preciso um grande raciocínio inicial para, em vez de confiar no bom senso e entregar a quem gere, ter dito, bem, em caso de sobras que nós já sabemos que vai acontecer, o que é preciso fazer é isto. Pronto. Ter dito o que foi dito a 31 de janeiro. Precisamente, que só prova que de facto devia ter sido dito antes, mas enfim, muito bem. Dito isto, e à sua pergunta, a mim faz-me um bocadinho de confusão criar um crime autónomo que pune uma coisa que nós desejamos que aconteça, que é que as pessoas sejam vacinadas, não é? Portanto, faz-me um bocadinho de confusão conceptualmente. Primeira coisa. Dito isto, se de facto há utilizações indevidas e elas estão a ser investigadas, também me faz um bocadinho de confusão acreditar que no nosso ordenamento jurídico não haja já tipificações para todos estes crimes. E terceira coisa, faz-me também muita confusão, como disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que se vá criar um crime autónomo para uma coisa que é quase paradoxal. Eu vou punir quem foi vacinado. Faz um bocadinho de confusão, é paradoxal. Pronto. Quem foi vacinado indevidamente. Indevidamente, fora naturalmente. Da prioridade O que digo é, sim, com certeza, até por uma questão de exemplo e por causa das vacinas serem um bem escasso neste momento e, portanto, com um valor elevado. É preciso encontrar... Não pôr tudo no mesmo saco, primeira coisa. Por exemplo, quando falamos em dirigentes de instituições de solidariedade social, ainda ontem, na Comissão de Covid, acompanhamento da Covid no Parlamento, ouvíamos os responsáveis por estas instituições a dizer, foi-nos dito nos papéis que nos chegam dos centros de saúde, está lá dito utentes, funcionários e dirigentes. Pronto, portanto, há que tentar, e isso é o trabalho do Ministério Público, é separar o trigo do joio. O que é que foi devido e o que é que foi indevido. Possamos nós concordar ou não concordar, mas estava até estipulado que fosse assim. Aquilo que foi utilização indevida, com certeza que haverá mecanismos hoje em dia, e eu acho que sim que deve haver uma punição, mas haverá de certeza mecanismos hoje em dia na lei para fazer essa punição. Não acho que se deva premiar a impunidade, até porque ela tem um prémio, que é levar a segunda dose, mas acho que tem que se olhar muito bem para aquilo que já existe e perceber se isso já não responde ao que nós estamos a querer punir. Para contrapor aquilo que foi dito. Quer que comece por aqui ou pela Task Force? Pode ser por aqui. Pronto, eu acho fascinante este raciocínio e do ponto de vista da construção de uma utopia acho maravilhoso, mas de facto, muito obrigada, mas de facto não vejo qual é a alternativa. Aliás, parece-me que se Portugal não tivesse entrado e não tivesse beneficiado de uma compra com a União Europeia, sozinho, nem sei em que ponto estaria. E todas as teorias líricas sobre a vantagem de ter Portugal a produzir cá, por exemplo, em território nacional, a vacina ou o que seja, também foram tentadas. Nós chegámos a entrar em concursos, Portugal entrou em concursos, por exemplo,
para fazer o enchimento das ampolas e não fomos competitivos, Sr. Deputado. Portanto, a realidade é que é e nós temos que saber lidar com ela. E até acho interessante e muito bem que se coloca o problema numa vacinação mundial, é um problema mundial e todos temos que estar de acordo. Então, o problema é nós sabermos correr depressa porque os outros também têm que ser vacinados, tal como nós. Pronto. Também podíamos ter feito uma estratégia como Israel, não me parece que seja aquilo que o Sr. Deputado advoga, que é fazer um acordo em que também somos pioneiros num ensaio clínico em real time e por isso temos acesso a mais vacinas. Também tinha sido uma alternativa. Não sei se o Sr. Deputado também é favorável a estes acordos como Israel. Não é tradição do Bloco. Não faz nenhuma censura à forma como a União Europeia negociou a compra das vacinas. Não faço nenhuma censura, embora acho que, tal como disse para a Task Force, convém antecipar as coisas. Parece-me que agora está a Sra. von der Leyen, está a Sra. Merkel a entrar em jogo exatamente para tentar criar alguma pressão para ver se os fluxos de fornecimento à União Europeia ganham outro elan e se todos conseguimos vacinar de outra maneira. E acho que isso é o que deve ser feito e está a ser feito. Eu sou insuspeita desse ponto de vista, acho que posso dizê-lo. Vejo com muito bons olhos que entre uma pessoa experiente como a Sra. Angela Merkel a negociar e a criar essa pressão e espero que as coisas se resolvam. Em relação à Task Force, porque também foi aqui falado, no CDS, eu percebo bem o que diz o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Aquilo que nos deixa tranquilos é que, uma vez tendo saído o Dr. Francisco Ramos, apareça alguém que já estava na Task Force e que, portanto, tem o fio do que é a operação e do que é que estava a acontecer no terreno, mas que o agarre do ponto de vista da logística, porque esta é uma operação que tem logística, embora eu também acho que seja muito importante, e isso também está contemplado na Task Force, na sua composição, a componente de saúde pública. É uma operação que tem uma dimensão logística forte, mas é uma operação de vacinação e tem que ter uma componente de saúde pública por trás. Não pode ser só uma coisa desbalanceada, mas neste momento parece-me importante que seja assim. Agora, o que é que me preocupa aqui? Não é tanto a demissão do Sr. Deputado do Sr. Dr. Francisco Ramos em si mesmo, é o que é que ela significou, o que é que estava por trás disto, porque o Dr. Francisco Ramos fez algumas considerações ao longo do processo que a nós nos pareceram muito desadequadas, por exemplo, até sobre isto estávamos aqui a falar de utilização indevida, fazendo algumas comparações partidárias, que eu acho que não são próprias de uma pessoa que estava a exercer esta função com esta importância, mas sobretudo porque mostrou alguma desintonia e desacerto com o Governo em vários momentos, não é? Por exemplo, este tema dos mais de 80 anos, das pessoas com mais de 80 anos. Em 2 de janeiro, o Dr. Francisco Ramos disse nem pensar em rever os critérios de vacinação, está tudo muito bem como está, não vamos agora mexer no plano. Aliás, contrariando a Sra. Deputada sobre a questão de ir afinando as coisas. E depois, afinal, a Sra. Ministra disse, vá-se lá saber porquê, mas talvez também tenha a ver com alguma pressão mediática sobre o tema, sim, vamos antecipar as pessoas mais vulneráveis com mais de 80 anos. E houve vários desacertos deste que eu acho que também pode ser que se minimizem, dou esse benefício da dúvida, tendo à frente do plano de vacinação alguém que é menos permeável a temas políticos e que tem aqui uma missão para exercer. E só para acabar uma nota, até para equilibrar os tempos, muito rápida, que é o único risco que eu vejo em ter uma pessoa que não vem da área da saúde à frente desta operação é que, por exemplo, a missão deste senhor é garantir que se maximiza o número de pessoas vacinadas no menor intervalo de tempo. Nós vamos começar a vacinar em centros de saúde agora. Os recursos são exatamente os mesmos que já lá estavam antes. A mim preocupa-me o que é que vai significar este desguarnecer dos centros de saúde e temos dito isto repetidamente. E, portanto, por isso digo, é muito importante haver alguém da componente de saúde pública para também atender a estas outras coisas que convém. Ele também não é o único na Task Force. Exatamente. Não? É muito sintética. A Assembleia teve muito mal neste processo. A posição do CDS foi muito clara. E penso que nada populista é... Primeiro, não vale a pena estar sempre a abrir novos grupos sem fechar os grupos prioritários existentes e, portanto, essa é a prioridade. Agora, quando entramos na definição dos grupos de profissionais essenciais, eu lamento, mas eu acho que um órgão de soberania que tem responsabilidade para aprovar, por exemplo, os estados de emergência e que tem que o fazer, tem que garantir que há um mínimo de pessoas para fazer isso. É tão essencial quanto a recolha de lixo, quanto os serviços... É o que é, portanto... Não, agora, a questão é o número. Exato. E, portanto, a proposta do CDS foi faça-se pelos mínimos com a Comissão Permanente. É quem tem que estar, se tudo o resto cair, quem é que tem que estar para assegurar que isto pode funcionar? A Comissão Permanente. Pronto. Todos os outros deputados do CDS, mas não são imensos, não é? Mas todos os outros deputados do CDS reservam-se para ser vacinados, sim, todos queremos ser vacinados, na nossa altura, própria. Sim.